Então galera, esse é a continuação do vídeo anterior. Se você não assistiu ainda, assista lá primeiro, para depois você vir para esse daqui. Então no vídeo anterior eu falei sobre o que é a fé. E eu comecei a falar sobre usar a fé. Então esse vídeo aqui vai ser continuação daquele lá, onde nós vamos estar falando sobre usar a fé e sobre perseverar na fé. Então, usar a fé. Nós já lemos lá em Tiago 2,14. É que a fé sem obras, ela é morta. Que nós precisamos ter fé, mas também ter as obras. Amém? E agora que eu estou citando um exemplo aqui sobre a fé e o guarda-chuva. Existia um homem que ele saiu para ir trabalhar num dia chuvoso. E ele chegou lá no seu trabalho todo molhado. Aí o seu patrão olhou para ele e perguntou, né, o porquê que ele estava todo molhado. Aí ele falou, né, que era por causa da chuva. Aí o patrão perguntou, mas você não tem guarda-chuva? Ele falou que não. Aí o patrão dele deu um guarda-chuva para ele. Tá bom. Aí no outro dia, continuava chovendo muito. O empregado pegou o guarda-chuva e saiu. E chegou no trabalho todo molhado de novo. E o patrão perguntou, ué, mas por que você chegou todo molhado? Aí ele falou, é porque estava chovendo novamente. E o patrão disse, mas e por que você não usou o guarda-chuva que eu te dei? Ele falou, eu até usei, mas não adiantou de nada. Aí o patrão falou, mas você armou ele? Ele falou, não, eu não sabia que tinha que armar. Moral da história então, falando sobre fé. Aquele guarda-chuva representava a fé. A chuva representava o mal que sobrevinha sobre aquela pessoa naquele momento. Ele tinha a fé na mão, porém não sabia como usá-la. Da mesma maneira é a fé. Se nós podemos até ter, mas se nós não souber usá-la, de nada vai adiantar. Assim como aquele homem que tinha o guarda-chuva nas mãos, mas não armou ele para ser protegido da chuva, de nada adiantou. Amém? Esse exemplo para nós entender um pouco melhor sobre como é a fé, como que a fé trabalha na nossa vida, como que nós temos que usá-la no nosso dia a dia. E agora o terceiro ponto, que é perseverar na fé. A Bíblia, ela é repleta de milagres. E se você for analisar ali todos eles, um por um, você vai ver que todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas passaram por essas 3 etapas. A primeira foi desenvolver uma fé, ter fé que Jesus poderia curar. Mas também eles precisaram colocar essa fé em ação, ou seja, sair ao encontro de Jesus, ir até Jesus, dar o primeiro passo, fazer a parte deles. E eles também enfrentaram essa terceira situação, que é a perseverança. Um exemplo foi Bartimeu. Um outro exemplo também, a mulher do fluxo de sangue. Bartimeu, ele teve fé que Jesus podia curá-lo. Ele saiu ao encontro de Jesus. Mas para ele chegar até Jesus, para alcançar o seu milagre, ele teve que ter perseverança. Por exemplo, naquele momento ao qual ele gritava por Jesus, ao qual ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Naquele momento ele estava clamando a Jesus, mas as pessoas que estavam ao redor começaram a falar para ele ficar calado, para ele se calar. E foi nesse momento que ele perseverou, que ele não desistiu de alcançar o seu objetivo. Nesse momento ele teve que ter perseverança, e só assim ele pôde alcançar o seu milagre. Ele pôde fazer com que Jesus ouvisse o seu clamor. E é assim na nossa vida. Nós precisamos ter fé, usar a fé e perseverar nela, para nós poder alcançar aquilo que nós buscamos. Se tiver faltando alguma dessas coisas, nós não vamos conseguir alcançar o nosso milagre. Quero contar uma outra história aqui para estar finalizando aí este vídeo, que é sobre um rapaz que ele dobrou seu joelho durante a noite e orou a Deus pedindo por um emprego e por uma namorada. Então ele fez essa oração com fé. Então esse homem, esse rapaz tinha fé. E no dia seguinte levantou cedo e foi procurar no jornal algum lugar onde estavam contratando alguém, pessoas para trabalhar. Então nesse momento ele usou a sua fé. Ele está seguindo corretamente aí as coisas que precisam para alcançar o milagre. E ele achou lá o lugar onde estavam precisando de alguém para trabalhar, e ele foi usando a sua fé. Chegando lá, tinha uma fila enorme. E ele olhou para aquela fila e naquele momento ele pensou, tem muita gente, eu não vou conseguir arrumar esse emprego. Nesse momento, ele deixou de perseverar.
Então ficou faltando um dos 3 pontos. E foi isso que fez com que ele não alcançasse o seu milagre. E ele ficou muito triste, abatido. Ao voltar no caminho de volta para casa, quando foi para pegar o ônibus para voltar para casa, um garotinho veio ao seu encontro e lhe entregou uma flor. Ele, muito brabo, pegou aquela flor e jogou no lixo. Entrou no ônibus, sentou no banco, com a cabeça baixa, sem olhar para os lados. Chegou na sua casa, muito aborrecido. E quando chegou a noite, novamente, ele dobrou seu joelho para orar. E nesse momento já com uma oração diferente, questionando Deus. E falando para Deus por que Deus não atendeu a sua oração. Por que Deus não respondeu a oração dele, que ele tinha orado com tanta fé. Que ele tinha dado aquele passo de fé, tinha feito aquele esforço. Aí Deus falou com ele dessa maneira, que aquele emprego era dele. Ele só precisava ter perseverado, ter tido paciência e enfrentado aquela fila, porque o emprego estava garantido para ele. E aquela flor que aquele menino entregou para ele, era para ele ter entregado para a mulher que estava do seu lado, sentada no banco do ônibus, ao qual ele nem sequer olhou. E aquela seria sua futura namorada. Mas por falta de perseverança, de perseverar na fé, ele perdeu a bênção que Deus tinha preparado para ele. Amém? Então aqui fica aí para nós refletir a maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. Você aí que está em busca de algo, não pense que Deus vai entregar de mão beijada para você. Mas Deus quer que você tenha fé, Deus quer que você use a tua fé e Deus quer que você persevere. Que você tenha perseverança nisso aí que você está buscando. Tenha fé, use ela e persevere, que você vai chegar, que você vai alcançar o teu milagre, que você vai alcançar o teu objetivo, que você vai alcançar o teu sonho que você tanto busca. Amém? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido ele. Então o vídeo de hoje foi esse. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que virão. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.